Oi, Lucas Soares aqui do canal Milhares e hoje eu vou falar sobre fazer o certo pelo certo. Bom, isso é um assunto importante, tá? É uma coisa que depois que eu assisti algumas aulas de Immanuel Kant no YouTube do, do canal Isso não é filosofia. Eu já pensava mais ou menos parecido nessa ideia, porque a gente que está envolvido sempre com essas questões de ética, é, em busca da verdade, nesse sentido, a gente já entende algumas coisas, mas a explicação dele em relação ao que a ética kantiana, né, imperativo categórico, enfim, isso me ajudou, vamos dizer assim, a consolidar alguma coisa na minha cabeça que estava ainda no campo de eu acho que é mais ou menos por aí. E aí aquela aula então foi tipo para sedimentar isso. Bom, mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Esse vídeo é para falar sobre por que fazer o certo pelo certo e por que isso é uma vantagem. E por que isso não é ensinado, as pessoas não são ensinadas a pensar dessa maneira. Elas vivem, né? E desde quando eu comecei a buscar essa condição, eu vejo que as pessoas elas não entendem disso. Isso não é uma natureza delas. Então, beleza, né? Mas por que fazer o certo, então, pelo certo? Primeiro, a ideia de fazer o certo pelo certo é a ideia de, tipo... ah, deixa eu pegar um exemplo mais prático aqui. A pessoa te deu um troco, tu foi comprar no supermercado, a pessoa te deu um troco, ela te deu um troco errado. Tu saiu na vantagem, ela te deu, tipo, uma nota de 10 reais a mais. O certo seria tu não questionar se tu saiu na vantagem ou não, e só simplesmente dizer, ó, e falar, ó, tá errado, tu me deu o troco errado, tu me deu 10 reais a mais, não deveria ter me dado. E aí tu faz o certo porque é certo fazer isso. Porque tá errado a questão dela ter te dado um troco errado pra ti e tu ter saído na vantagem. Tu faz isso, tu devolve o troco certo porque é certo fazer isso, e não porque, o que os outros vão pensar de mim se eu vi que eu tirei vantagem em cima do caixa. Não, isso quando tu já entra nesse campo, tu já tá relativizando o que é certo, tu tá julgando o que os outros vão pensar de ti e tá fazendo uma atitude certa pelo que os outros vão pensar de ti, e não pelo que é certo. Então tu faz o certo pelo certo. Essa é a ideia de fazer o certo pelo certo. Por que é importante isso? Primeiro, tu modelar o teu mindset, o teu modus operandi, a tua forma de pensar, a tua forma de agir na tua vida, nas coisas. Porque à medida que tu vai, vamos dizer assim, internalizando essa lei universal dentro de ti, de fazer o certo porque esse é o jeito certo, é, tu começa a perceber que tu é egoísta em alguns momentos, tu pensa em pequenas coisas em ganhar vantagem, mas naquele momento que tu se depara com essa lei do certo pelo certo, tu vê que aqui eu vou ter que abrir mão de mim mesmo, do meu egoísmo e fazer o que é certo. Porque o certo pelo certo ele é o melhor para todos. Então, a grande vantagem de tu pensar dessa maneira é que tu molda o teu mindset, a tua forma de pensar para essa maneira. E aí, à medida que tu vai, vamos dizer assim, vivenciando essa lei universal, internalizando isso, tu começa a reparar então nas pessoas que elas não vivem, elas não conseguem viver essa condição. E vai ficando cada vez mais que tu vai, vamos dizer, tendo esse tipo de comportamento, tu consegue perceber nos detalhes as pessoas que não são boas e que são boas no nível mais sutil da coisa.
as pessoas, quer dizer, boas não é bom, o adjetivo certo seria egoístas, né? As pessoas que são mais egoístas, menos egoístas. Por que fazer isso, né? Por que fazer isso é uma vantagem? Segunda coisa, ser confiável. Tu fazer o certo pelo certo, tu é necessariamente uma pessoa confiável. E isso é indiscutível, importante, indiscutivelmente importante. Isso é não, é a própria palavra confiável, né? Tu se torna uma pessoa confiável. Segundo, é necessariamente um comportamento ético. E a gente tá falando quando a gente fala de ética, a gente fala de felicidade, tá entendendo? A ética é para nos trazer felicidade. Então, fazer o certo pelo certo, ela é uma atitude necessariamente ética, é uma atitude que necessariamente, como consequência dela, te traz felicidade. Outra coisa, uma busca pela verdade, do que é verdadeiro, né? E eu tô falando verdade aqui não no sentido de verdade absoluta, não isso. Mas buscar o que é mais verdadeiro das coisas. Tá entendendo? Quando tu faz o certo pelo certo, tu acaba, vamos dizer assim, encontrando a verdade. Mas o que é o certo, né? A gente está falando de fazer o certo pelo certo, mas o que é o certo? O que é a ideia de certo, né? Porque a gente vive numa sociedade onde que os fins justificam os meios. E aí o que tu repara na rua, né, na cultura, pelo menos eu acredito que no mundo todo, mas aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, os valores das pessoas, os valores existenciais, né, eles são valores comerciais, na verdade, são valores de consumo. Então, as pessoas, elas pensam o que é mais vantajoso para elas, até num sentido financeiro. Isso é uma coisa isso que quem nunca escutou assim, ficar com aquele carinha lá porque ele tem dinheiro, né? Tirar vantagem da situação financeira dos outros. Isso, isso é uma realidade, né? O mundo tem essa característica, né? É comum isso, na verdade. Não é normal, mas é comum. E isso é usar as pessoas como um meio para tu conseguir um fim, sabe? Para tu conseguir tirar uma vantagem disso. Eu estou usando esse exemplo, mas eu poderia usar vários outros exemplos. Mas a ideia é pegar essa ideia. Se tu conseguiu, né, a ideia maquiavélica aqui, né, Maquiavel, né? Se tu conseguiu fazer isso e dar certo no final, então tu fez o certo, né? Porque os fins justificam os meios, né? Mas não é certo isso, não tá certo isso. Porque o certo é a intenção da pessoa que ela coloca na atitude, no comportamento, né? No que ela faz. Se a intenção dela, no final das contas, ainda ela tá querendo ter um relacionamento para ganhar vantagem financeira, ela não tá querendo um relacionamento, ela tá fazendo um investimento para ter uma vantagem financeira lá na frente. Então, ela transforma a pessoa com quem ela vai se relacionar como um meio para alcançar uma outra coisa. E o fim não é a pessoa é só um meio para aquilo que ela quer. E isso é necessariamente uma atitude egoísta. Então, o que importa, na verdade, é a intenção do que tu quer na coisa, tá entendendo? Eu quero ficar com aquela pessoa, apesar dela ser rica, mas o que eu quero é a pessoa em si. Ela é um fim para mim, não o que ela tem é o fim para mim. Ela é o fim, não um meio. Então, o que vai determinar se tu tá fazendo a coisa certa não é se deu certo, mas a intenção que tu coloca naquilo, a intenção que tu tá botando para alcançar aquilo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas em relação à intenção que as pessoas não se dão conta e que é muito sério, que às vezes a pessoa tem uma intenção boa, mas ela faz errado, sabe? Que é aquele ditado, né? De intenção boa o inferno tá cheio. Então, eu vejo dois problemas aí. Primeiro,
é a ingenuidade dos relacionamentos, a ingenuidade da pessoa com a vida, de uma maneira geral. Por mais que ela é uma pessoa boa, mas ela tem uma intenção de fazer uma coisa certa, uma coisa boa, uma coisa certa, uma coisa justa, mas por causa da ingenuidade dela, ela acaba fazendo uma coisa ruim. Porque no fundo ela não consegue ter uma interpretação boa da realidade. Ela acha que está fazendo uma coisa boa e faz uma coisa errada, que é egoísta, e ela não se deu conta. Então a ingenuidade é uma barreira aí de tu ficar dando com a cara na parede e não tá se dando conta disso. Que no fundo tem um pouco da ignorância. E a ignorância então seria essa segunda coisa que é um problema também em relação à intenção certa. Se tu é ignorante em alguns aspectos na vida, inevitavelmente tu vai errar. Inevitavelmente. Ou necessariamente em algum momento tu vai errar. Então, por mais que tu tenha uma intenção boa, né, a intenção de fazer a coisa certa, se tu é um ignorante, em algum momento, por mais que a tua intenção seja boa, então tu vai errar. E aí dois grandes dificultadores para tu conseguir fazer o certo pelo certo. Tu entender, a gente ter consciência que a gente é ingênuo em alguns aspectos, a gente é ignorante em alguns aspectos. Eu já estava comentando com uma amiga minha na semana passada que ser bom e ser justo é o negócio mais difícil que eu conheço até hoje, porque ela implica eu ser uma pessoa boa e tendo que conhecer a maldade, tá entendendo? Eu preciso conhecer a maldade das pessoas para eu não fazer aquilo necessariamente e intencionalmente. Para mim não ser ingênuo e as pessoas não passarem a perna por mim. Então fazer o certo pelo certo é uma coisa necessariamente muito difícil e complexa. Por mais que ela é o certo, né? Se tu faz a coisa certa e o único resultado possível é dar certo, então a gente tem essa complexidade da vida, né? Da gente não conhecer todas as facetas, né, da vida. Então, o fazer o certo se torna uma coisa difícil. E a única maneira de a gente conseguir fazer o certo pelo certo é no empírico, é na tentativa e erro. É a gente estudando e conhecendo as coisas da vida para errar cada vez menos. É a experiência, é a maturidade nosso lidar com essa lei universal. Entendendo a ideia de fazer o certo pelo certo, então vamos falar em pequenas coisas da vida prática que a gente tem que lidar e as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, mas está errado. Um exemplo eu já acabei dando aqui no início do vídeo, que é a ideia do troco, né? Tu, sei lá, subiu no ônibus e o cobrador te deu o troco errado. E aí, tu fica com aqueles R$2, né? Não é certo, tá entendendo? E eu quero chamar a atenção, assim, esse pequeno mecanismo, né? Porque isso é a corrupção da pessoa, ela querer tirar vantagem naquele pequeno momento. Esse mecanismo da gente tirar vantagem, ele é exatamente o mesmo mecanismo de quem rouba milhões de reais de um político que desvia muito dinheiro. É a mesma coisa. O que muda é a mão onde a gente está botando, né? O mecanismo é o mesmo, o que muda é a proporcionalidade da coisa. A pessoa que tem esses pequenos delitos, ela consegue fazer grandes delitos, tá entendendo? Porque o mecanismo é o mesmo, a forma da pessoa lidar, a forma da pessoa de encarar esse tipo de tá tudo bem, tá todo mundo roubando mesmo, só um pouquinho aqui, não vai dar falta. O problema é que tá todo mundo fazendo isso, entendeu? Tá todo mundo fazendo isso. As pessoas, elas não param para pensar ou refletir sobre esse tipo de julgamento. Por mais que a gente fale em sociedade, mas a sociedade é formada por indivíduos, tá entendendo? São várias pessoas individualmente tomando decisões individualmente, o que é o melhor naquele contexto, naquela situação. Bom, a ideia do vídeo é falar sobre o certo pelo certo, o que é o certo pelo certo e por que é importante a gente fazer o certo pelo certo.
É, eu fiz esse vídeo porque eu tava conversando com uma amiga minha, que depois que eu entendi isso, e eu tento botar isso na prática todos os dias da minha vida, porque eu quero evoluir como um ser humano, como uma pessoa moral, é, tu vai pegando o know-how da coisa, tu vai pegando experiência com a coisa. E com o tempo, tu percebe as pessoas que são é, corruptas, as pessoas que são egoístas. E começa a ser feio, sabe? E aí tu entende que por mais que tu olha pra pessoa, tu vê assim, ela não é uma pessoa má, tá entendendo? Mas tu vê que ela não entende um princípio, uma lei básica, sabe? E fica feio, sabe? É feio isso, é muito feio, desagradável, deselegante. Sabe, essa experiência que tu vai ganhando com isso, tu começa a perceber isso nas pessoas. E é nesse intuito, então, de, vamos dizer, passar essa sacada para frente para as outras pessoas que eu vim fazer esse vídeo aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje, do meu vídeo. Por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê um like, comentem aqui sobre esse vídeo, por favor. E não deixe de visitar o meu site embriares.com.br, tá? A gente tem um canal próprio agora, beleza? Valeu!